Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais um assunto. Hoje nós vamos trabalhar biomas do mundo. E aí galera, quem não assistiu o vídeo sobre formas vegetacionais, né, sobre as vegetações do mundo e do Brasil, dá uma olhadinha lá. Esse vídeo é muito bacana para você entender e aprofundar aqui, legal? Então vamos lá. O que seria então um bioma, galera? O bioma nada mais é do que uma interação entre o clima, né, o solo e as formas vegetacionais que vão influenciar, né, tanto a vida do animal como a própria vida vegetal. Tá? E aí entende o seguinte, quando a gente se trata de bioma, a gente está tratando de um padrão de vegetação que seja dominante dentro de uma área natural. Legal? Isso é muito importante. Então, basicamente, a gente está tratando aí da fauna, estamos tratando da flora também. Legal? Ou seja, uma região, né, uma área natural que a gente tem ao longo da superfície terrestre. E hoje a gente vai trabalhar essas áreas naturais do mundo. Então, começando aqui pelo bioma da tundra, né? O bioma da tundra ele vai ser característico das áreas polares, né? Vocês podem observar aí no mapa. Ele tem como vegetação uma vegetação mais rasteira, até porque, né, o seu tipo de solo, né, ele não permite um bom desenvolvimento de vegetação. Né? E aí você encontra ali a presença de musgos, líquens, capins e outras plantas que são características das herbáceas. Tá? E aí você tem determinada época do ano em que esse solo ele é congelado, depois ele é descongelado, congelado e descongelado. Né? Então, exatamente nesse momento aí que a gente vai falar que é no curto verão, né, de um clima frio polar, ele não permite que você tenha uma vegetação com uma estrutura mais resistente, com troncos, com raízes profundas e tudo mais, porque elas são congeladas dentro do período do verão. Legal? Depois nós temos aí o bioma da taiga, também conhecido como floresta boreal ou de coníferas, se dá ali na presença de um clima frio, possui características de vegetações coníferas, né? Ou seja, vegetação ali que tenha um porte de cone, né? Uma estrutura semelhante a um cone, possui uma reduzida biodiversidade, exatamente ali pela questão pela questão do seu clima, né? Ser um pouco frio, e aí o solo ele tem uma característica de ser ácido, então não possibilita ali um desenvolvimento, até porque em boa parte do ano esse solo acaba estando congelado. Tá? E aí não vai permitir um desenvolvimento vegetacional com uma estrutura, né, de árvores e troncos e tudo mais. O seu aproveitamento se dá ali no âmbito comercial da produção do papel e de celulose também. Depois nós temos aí os estepes e pradarias. Né? Os estepes eles também são conhecidos como campos. Tá? Possui ali características de vegetações herbáceas, que são as vegetações rasteiras. Você encontra ali a presença de climas temperados, né? O que seria ou melhor, aqueles climas subtropicais, né? Aquelas regiões que estão abaixo do trópico. Tem a presença de um solo fértil, então a gente vai encontrar aí bastante matéria orgânica. Tá? Já na área temperada ali, devido ao próprio inverno ser um pouco mais rigoroso, a própria ideia de decomposição da matéria orgânica ela é um pouco mais lenta. Né? Então isso vai favorecer ali um elevado número de matéria orgânica, e aí é muito característico do solo Chernozem, né, que se dá ali na Rússia. Já os estepes, né, eles também são formações herbáceas, têm essa característica de uma vegetação rasteira, e eles vão se diferenciar ali da questão das pradarias, né, que é o clima. O clima que é o grande diferencial dos estepes em relação às pradarias. Tá? Até porque os estepes eles vão ser encontrados em climas mais secos. Né? E aí também a gente é possível ver aí o desenvolvimento de uma vegetação um pouco mais rasteira, que seriam as gramíneas. Tá? Geralmente esses estepes a gente vai encontrar na transição entre a savana e o deserto, que são dois outros biomas que a gente vai tratar ainda. Tá? As formações, né, dos estepes são muito aproveitadas ali para a agropecuária, né, exatamente ali pela ideia da vegetação ser rasteira, o que vai facilitar a questão do pasto, o que vai facilitar também o desenvolvimento da agricultura. Tá? E aí, veja, quando isso tudo é feito de forma inadequada, né, ou seja, o manuseio do solo é feito de forma inadequada, você vai ter aí um processo de desertificação. Né? E aí a principal característica vai ser criar um ambiente de deserto. E aí talvez seja necessário fazer uma correção, né, com utilizações químicas, né, adicionando cal. Tá bom?
Já o bioma dos desertos, ele é um pouco característico, né, como o próprio nome já diz. Você tem aí a presença de vegetações xerófilas, né, que são essas vegetações que se adaptam à falta de umidade, à escassez de umidade. Consequentemente, o clima dessas regiões é um clima em que você tem falta de umidade, né, as chuvas são completamente escassas. Os solos, eles são solos arenosos, tá? E aí você também pode encontrar, né, a questão das gramíneas, os arbustos, né, com bastante espinhos e até retorcidos. E aí entenda uma coisa, essa ideia dos arbustos serem espinhentos e retorcidos, né, é exatamente uma tentativa, né, são artifícios que a vegetação vai criar, são um mecanismo que a vegetação cria para poder reter a umidade, já que as condições climáticas elas são completamente extremas e áridas. Já as florestas temperadas, elas são características de regiões de médias latitudes, né, de médias para baixas latitudes, fazem parte ali dos climas temperados, né, onde você tem características de um clima mais ameno. Tá? Você encontra aí as vegetações decíduas, ou também conhecidas como caducifólias, né, que nada mais é do que vegetações que perdem a sua folhagem durante os meses mais frios e secos, que seria ali o outono e o inverno, justamente na tentativa de continuar mantendo energia para não congelar a estrutura dessa vegetação. Tá? E aí logo em seguida ela volta a florescer. Depois nós temos aí o bioma do Chaparral, é um bioma interessante, ele é muito específico ali da região da Europa, sobretudo ali no sul-sudoeste da Europa. Tá? É característico ali de climas mediterrâneos, onde você tem aí 4 estações do ano bem definidas. Tá? Inclusive no verão é bastante quente e seco. Né? Já o seu inverno ele é um pouco mais ameno e um pouco mais úmido também. Né? Então observe que as características elas são contrárias ao que a gente encontra dentro do hemisfério sul. Tá? Fique atento nisso, para não cair em pegadinha em nenhuma questão. A gente trata aqui, só abrir um parênteses, a gente trata aqui o verão quente e seco. Então observe que eu não tenho umidade do ar na atmosfera. Enquanto no inverno, né, ele é um pouco mais ameno e tem aí umidade. Então, na verdade, seria o nosso período de maior ocorrência de chuva, né, que seria no inverno. Bom, a vegetação ela é interessante também porque ela vai apresentar aí os 3 estratos de vegetação, né, que seria a herbácea, uma vegetação mais rasteira, uma vegetação arbustiva, né, e uma vegetação arbórea também, que seria ali a presença de árvores. Tá? Depois a gente tem as florestas equatoriais e tropicais, né? Muito característico aí de regiões de baixas latitudes, né? Ou seja, regiões próximas à linha do Equador, e isso já favorece algumas características bem interessantes, que é a questão da umidade, a umidade é bastante elevada, e isso vai possibilitar outras características no que tange aí a questão vegetacional, né? Então vai possibilitar ali a formação de higrófilas latifoliadas, raízes superficiais, né? E a questão da heterogeneidade também. E aí entenda uma coisa, quando a gente fala ali de higrófilas latifoliadas, né, é exatamente aquela ideia de uma vegetação que tem bastante recurso disponível, né, vai se adaptar à questão aí da umidade. Consequentemente, vai possibilitar o maior desenvolvimento da folha. Né? Por isso que a gente fala de latifoliada, que nada mais é do que uma folha larga. Tá? Grande parte dessa floresta a gente encontra no Brasil, que é ali na região norte, a floresta amazônica, sendo que vem sofrendo aí com um processo, né, de degradação, de ameaça, né, dessa vegetação, que é a questão do desmatamento, né, que é a questão das queimadas, sobretudo aí relacionado à própria dinâmica econômica, né, a questão da agropecuária, que está se intensificando em direção a essa região. Né. A gente também tem aí a questão da biopirataria, né, que seria ali o roubo, né, o roubo da diversidade da floresta amazônica e utilizando isso de maneira ilegal. Tá? Então, cada vez mais, a gente cria aí uma posição negativa, né, uma imagem negativa dessa importante floresta, porque a gente está reduzindo a sua biodiversidade, a gente está reduzindo a sua fauna e a sua flora. Bom, depois a gente tem as savanas. As savanas são regiões de grande pluviosidade, né? Sobretudo concentradas ali nos meses do verão. Também é bem característico de regiões de baixas latitudes. Tem a formação ali caducifólias, né? Ou seja, perdem as suas folhas durante a estação seca. Tá? Tem aí os 3 estratos da vegetação, que é a questão do herbáceo, o arbustivo e o arbóreo.
muito específico ali, né, na região da América do Sul, na África. A gente também vai encontrar aí no norte da Austrália, na Índia, e ali também nessa interface entre a Índia e a China, é o que a gente chama de Indochina. Tá? No Brasil, a gente encontra esse tipo de bioma também, né, que seria o cerrado, tá? Que, na verdade, é uma adaptação aí da savana. Então, portanto, que às vezes a gente até chama, né, a savana brasileira, que seria o nosso cerrado. Bom, galera, finalizamos por aqui. Obrigado. Qualquer dúvida vocês me mandem. Até a próxima.